Você pode melhorar o seu produto, lançar novas funcionalidades e até investir em novas features. Mas se o seu preço não estiver correto, os seus clientes nunca vão perceber o real valor do seu produto. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar estratégias de precificação para aumentar a percepção de valor do seu produto. E o melhor de tudo, sem precisar mudar ou incrementar nenhuma funcionalidade. Bom, então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre preço e valor. Resumidamente, preço é o valor quantitativo que o seu cliente paga e valor é aquilo que ele recebe de volta. E você tem que criar uma discrepância, uma diferença entre o preço que o seu cliente paga e o valor que você consegue entregar para ele. Quanto maior for esse espaço aqui, mais fácil de vender é o seu produto. Mas aqui começa o problema. Como que é a maior parte das estratégias de precificação que muito provavelmente muitos de vocês que estão aqui já fizeram e já cometeram esse erro? Você tem lá um produto e começa a olhar para o mercado. Bom, o meu concorrente A, ele cobra R$120. O meu concorrente B, ele cobra, sei lá, R$110. E o meu concorrente C, ele cobra R$90. Então você faz aquela continha de padeiro, tira a média e decide cobrar R$100 mais ou menos, porque não é o mais caro, mas também não é o mais barato, tá ali na meiuca, e você acha que com isso seu cliente vai pensar assim: nossa, eu vou ganhar mais pagando um pouco menos, puxa vida, que legal, é essa empresa que eu vou contratar. Só que não é bem assim que o seu cliente pensa. Você começa a ter dificuldades na percepção de valor do seu produto e aí você decide fazer o quê? Aumentar aquela diferença entre preço e valor. Só que como você faz isso? Abaixando o preço. 99% dos casos é assim que é feito. As pessoas esquecem que existe uma outra variável aqui que é o valor e decidem simplesmente abaixar o preço. Só que por que você não deve fazer isso e por que isso acaba com o teu produto? Porque fazendo isso, você diminui o comprometimento dos seus clientes, afinal, eles não tiveram que pensar tanto, nem ter tanto esforço assim para acessar o seu produto. Você diminui os resultados dos seus clientes, porque com baixo comprometimento, eles não vão se engajar com a sua solução. Logo, você não vai ter tantos resultados assim para comprovar a utilidade daquilo que você vende. Você vai diminuir a qualificação dos seus clientes, porque é inevitável. Com preços mais baixos, você atrai clientes menos qualificados. Então vão dar mais dor de cabeça, vão reclamar mais, vão dar mais suporte. Você vai diminuir a sua margem, você vai diminuir seu branding e posicionamento e, para mim, o pior de tudo, você vai diminuir a percepção de valor. Por que isso acontece? Bom, tem vários estudos que demonstram esse efeito, tá? Mas eu quis trazer aqui um para vocês, que é esse estudo aqui do vinho. Basicamente, eles pegaram o mesmo vinho e serviram em 3 taças diferentes para 120 pessoas. Só que na primeira taça, eles falaram que era um vinho extremamente caro e excepcional. Na taça do meio, um vinho com preço mediano e na terceira taça, um vinho com preço barato. E perguntaram para as pessoas o que elas sentiam de diferente, qual era o melhor vinho daqueles 3. E 100% das pessoas disseram que o melhor vinho era sempre o mais caro. Logo, se você diminui o preço do seu produto, você inevitavelmente também diminui a percepção de valor que as pessoas têm sobre o seu produto. É como se, quando você abaixasse o preço do seu produto, você também fizesse isso aqui com o valor do seu produto. Você leva ele lá para baixo. E quando você faz isso? Bom, quando você faz isso, você não tem clientes. Bom, agora que você entendeu como normalmente as pessoas precificam e por que você não deve precificar assim se você quer aumentar a percepção de valor do seu produto, agora eu vou te ensinar como você pode aumentar a percepção de valor do seu produto com as estratégias corretas. Bom, a primeira delas é você aumentar aquela discrepância entre valor percebido e o preço cobrado. Só que como você faz isso? Nunca abaixando o preço, é sempre aumentando o valor, é mexendo na outra variável. Aqui você tem algumas coisas que você pode fazer para aumentar essa variável. Por exemplo, mexendo em algumas funcionalidades, incrementando mais o seu produto, dando aquilo que o seu usuário pede, melhorando o suporte. Mas tem uma que eu acho que é a principal de todas e que você não precisa mexer com nada, que é melhorando a comunicação do seu produto. É deixando claro para o seu cliente o que ele ganha contratando a sua solução. É uma economia de tempo? É mais dinheiro no bolso no final do mês? É mais eficiência? É mais produtividade? O que de fato você entrega para ele? Deixe isso claro. E esquece tecnicidades. Você não tem que falar a linguagem de programação que a sua solução foi desenvolvida, ou a infraestrutura que ela tem, ou como ela foi desenvolvida com o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia. Nada disso importa para o seu cliente, isso só importa para você. Então esquece isso e passa para o seu cliente o benefício real que ele vai ter. Ele vai economizar dinheiro, ele vai colocar mais dinheiro no bolso,
ele vai conseguir controlar melhor a equipe dele. Enfim, entenda o benefício que o seu cliente tem com o seu produto e comunique isso na sua página de vendas, dentro do seu produto, deixe isso muito claro. A segunda estratégia é usar a ancoragem de valor ao seu favor. O que é ancoragem de valor? Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui, em que ali eu mostrei para você como você pode utilizar a estratégia do milkshake para precificar dentro da sua página de vendas. Mas aqui vou passar um resuminho para você. Ancoragem de valor nada mais é do que você usar um comparativo de preço para o seu produto. Então você vai lá, você tem um plano bonitinho que você vende o seu produto. O que você vai fazer? Você vai criar 2 planos auxiliares, ou seja, você vai ter 3 planos no total. Por que isso é importante? Porque o primeiro vai ser mais caro e vai servir para os seus clientes compararem com o preço do meio. E assim você vai fazer seus clientes pensarem que o plano do meio é o melhor porque ele é mais barato. E o segundo é o contrário, ele vai ser mais barato que o do meio e vai fazer os seus clientes pensarem que aquele tem mais valor porque ele é mais caro. Então é você usar essa jogada, você fazer seu cliente comparar seu preço com outras opções, no caso, opções de planos, para fazer parecer que o seu produto vale mais e é mais barato do que parece. A terceira dica é eleve seus preços. Eu acho que depois de toda essa introdução que eu te mostrei aqui, eu comprovei para você que quando você mexe no preço do seu produto, você também mexe na percepção de valor. E você pode muito bem utilizar isso a seu favor. Então, se você abaixando o preço, você abaixa a percepção de valor, o contrário também acontece. Quando você aumenta o preço, você aumenta a percepção de valor. Então, agregue mais valor no seu produto, comunique melhor, saiba mexer com a precificação e eleve o seu preço. Isso é uma das melhores coisas que você pode fazer para aumentar a percepção de valor do seu produto. A percepção de valor ela é construída por múltiplos fatores e várias variáveis, e o preço é inevitavelmente uma delas. E se você fizer isso corretamente, você não precisa mudar o seu produto, você só precisa mexer no preço e comunicar o valor que o seu produto tem de uma maneira melhor. Agora me conta aqui, você está subestimando o preço do seu produto? E qual dessas estratégias aqui você vai aplicar primeiro? Eu tô doido para saber e eu vou responder todos os comentários. Te vejo na próxima.